Olá a todos, aqui quem fala é Caleb Elias de Carvalho Barbosa e bem-vindos ao canal do IMTTRB, Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. No vídeo de hoje, nós vamos tratar de uma questão extremamente séria e profundamente espiritual, que diz respeito ao próprio fundamento da verdade e da autoridade na história. Vivemos em um tempo em que muitas correntes de pensamento procuram interpretar a realidade a partir de categorias como consciência histórica, espírito do tempo, movimentos culturais e processos simbólicos que supostamente revelariam o sentido profundo da história. Dentro desse contexto, surgem visões que não negam necessariamente a linguagem espiritual, mas a redefinem, deslocando o eixo da autoridade da revelação objetiva de Deus para uma espécie de leitura espiritual da cultura, da história e da experiência humana. É exatamente nesse ponto que precisamos fazer uma distinção fundamental. A verdade não é determinada pelo espírito da era, nem por tendências culturais, nem por interpretações simbólicas da história. A verdade é aquilo que Deus revelou de forma clara, objetiva e suficiente em sua palavra. Como diz a Escritura, à lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías 8:20. Neste vídeo, vamos confrontar duas cosmovisões radicalmente opostas. De um lado, a cosmovisão teonômica reformada, que afirma que Cristo reina agora e governa todas as coisas por meio da sua palavra, que é o padrão absoluto para a fé, a ética, a cultura e a civilização. Do outro lado, uma abordagem que busca interpretar a história e a cultura como portadoras de um significado espiritual próprio, muitas vezes associada a símbolos, tradições e processos históricos que são elevados a uma função revelacional. A pergunta que orienta toda a nossa análise é direta e inevitável. Estamos sendo guiados pelo Cristo revelado nas Escrituras ou por uma leitura espiritualizada da história que, na prática, reflete o espírito da era? A Bíblia nos alerta de forma clara: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Isso significa que o cristão não deve interpretar a realidade a partir das categorias do mundo, mas submeter todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. Portanto, ao longo deste vídeo, vamos expor essa tensão, identificar seus fundamentos e apresentar uma resposta bíblica firme, centrada na supremacia de Cristo e na autoridade absoluta da lei revelada em sua palavra, a Escritura Sagrada. Primeiro ponto, tópico da nossa abordagem: a leitura cultural e histórica do IMUB. História como linguagem espiritual. Bem, para iniciar nossa análise, é fundamental compreender como o ambiente do IMUB, Instituto Mucarage Brasilã, do senhor Loriel Rocha, estrutura sua leitura da cultura e da história. O ponto de partida dessa abordagem não é a revelação normativa das Escrituras, mas a interpretação da cultura como portadora de significado simbólico e espiritual. A história deixa de ser apenas o registro dos atos providenciais de Deus e passa a ser tratada como uma espécie de linguagem que precisa ser decifrada por meio de símbolos, mitos, tradições e padrões culturais. Nessa perspectiva,
Elementos como identidade luso-afro-brasileira, tradição oral, imaginário coletivo e heranças civilizacionais assumem um papel central. A cultura não é apenas um produto da ação humana sob a providência de Deus, mas é frequentemente tratada como um canal através do qual significados mais profundos da realidade são expressos. O simbólico passa a ter função interpretativa e não apenas descritiva. Essa forma de leitura busca enxergar a história como um processo carregado de sentido implícito, onde eventos, narrativas e figuras culturais são organizados dentro de uma lógica maior, muitas vezes apresentada como uma espécie de consciência histórica ou espírito civilizacional. Nesse modelo, a compreensão do presente e do futuro depende da capacidade de interpretar esses sinais culturais e históricos, como se eles revelassem uma dimensão espiritual que vai além daquilo que está explicitamente registrado. O problema fundamental dessa abordagem é que ela desloca o eixo da autoridade. Em vez de a escritura julgar a cultura e fornecer o critério para interpretar a história, a cultura e a história passam a funcionar como lentes através das quais a realidade é compreendida. O resultado é uma inversão epistemológica. O que deveria ser julgado passa a julgar. O que deveria ser subordinado passa a orientar. A Bíblia, porém, apresenta um modelo completamente diferente. A história não é um código simbólico autônomo a ser decifrado, mas o palco onde Deus executa o seu decreto soberano de forma objetiva. Como afirma Daniel, ele muda os tempos e as estações, remove reis e estabelece reis. Daniel 2, 21. A interpretação da história não depende de símbolos culturais, mas da revelação de Deus. Além disso, a Escritura não autoriza a ideia de que a cultura possua uma dimensão revelacional própria. O padrão é sempre o mesmo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16. A revelação é proposicional, objetiva e suficiente. Não está dispersa em mitos, tradições ou construções simbólicas da história. Portanto, o que vemos aqui é o início de um conflito entre duas formas de conhecer a realidade. De um lado, uma leitura que busca sentido espiritual na cultura e na história. Do outro, a cosmovisão bíblica, que afirma que todo sentido verdadeiro procede exclusivamente da palavra de Deus. Segundo ponto, o espírito da era como autoridade. A substituição da revelação pela consciência histórica. Torna-se evidente que essa leitura cultural e simbólica da história conduz, inevitavelmente, a um segundo elemento, a ideia de que existe um espírito da era, uma espécie de consciência histórica que orienta o desenvolvimento das civilizações e fornece chaves interpretativas para compreender o tempo presente. Dentro dessa lógica, a verdade deixa de ser algo fixo, revelado de forma objetiva por Deus, e passa a ser percebida como algo que se manifesta progressivamente ao longo da história, por meio de processos culturais, movimentos simbólicos e transformações civilizacionais. A autoridade, então, já não está concentrada na palavra revelada, mas dispersa na própria dinâmica da história. Esse modelo pode até utilizar linguagem espiritual, pode falar de transcendência, de missão histórica e de propósito das nações, mas na prática, ele redefine a fonte da verdade. Em vez de perguntar
o que Deus disse. Passa-se a perguntar o que a história está revelando. Em vez de submeter o pensamento à escritura, busca-se interpretar a realidade a partir dos sinais culturais do tempo. A escritura, porém, confronta diretamente esse tipo de abordagem. O apóstolo Paulo adverte: vede que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. Aqui, a oposição é absoluta. Ou a interpretação da realidade é segundo Cristo, ou seja, fundamentada na palavra de Deus, ou ela é segundo os princípios do mundo. Além disso, a Bíblia rejeita explicitamente a ideia de que a verdade evolui conforme o tempo. A verdade não muda, porque Deus é a verdade. Deuteronômio 32:4, Tiago 1:17. E Deus não muda. Deus declara: eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. E Cristo afirma: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. A verdade não acompanha o fluxo da história. A história é que está subordinada à verdade eterna de Deus. Outro ponto decisivo é que a noção de um espírito da era entra em conflito direto com a doutrina bíblica da depravação humana. A Escritura ensina que o coração do homem é enganoso. Jeremias 17:9. E que o mundo jaz no maligno. 1 João 5:19. Se a história humana é marcada pelo pecado, então não pode ser tratada como fonte confiável de revelação espiritual. Quando a cultura e a história passam a ser interpretadas como portadoras de um sentido espiritual próprio, o resultado é inevitável. A autoridade da palavra é relativizada. O que antes era norma absoluta passa a ser reinterpretado à luz do contexto cultural. O que antes era mandamento divino passa a ser visto como expressão de um momento histórico específico. É exatamente nesse ponto que a tensão se torna irreconciliável. De um lado, a cosmovisão bíblica afirma que toda verdade procede de Deus, foi revelada de forma suficiente nas Escrituras. Do outro, a ideia de um espírito da era sugere que a compreensão da verdade depende da leitura dos processos históricos e culturais. Portanto, a questão central se torna ainda mais clara. Estamos submetendo a história à palavra de Deus ou estamos submetendo a palavra de Deus à interpretação da história? Bom, então chegamos ao terceiro ponto da nossa abordagem aqui. Cristo como norma absoluta versus o espírito da era como autoridade funcional. Chegamos agora ao ponto central do confronto: a oposição entre duas autoridades irreconciliáveis. De um lado, Cristo revelado nas Escrituras, como Senhor absoluto, cuja palavra é a norma final para toda a realidade. Do outro, a ideia de um espírito da era, que na prática funciona como autoridade interpretativa da história, da cultura e da própria verdade. A cosmovisão bíblica não deixa margem para ambiguidade. Cristo não é apenas uma referência espiritual, entre outras. Ele é o padrão absoluto de verdade, autoridade e governo. A Escritura declara que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2:3. Isso significa que não existe conhecimento legítimo fora daquilo que está fundamentado nele e revelado por meio da sua palavra. Além disso, a Bíblia afirma que Cristo reina agora sobre todas as coisas.
e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Efésios 1, 22. Esse governo não é simbólico nem potencial, é real, presente, normativo. Ele governa por meio da sua lei, a lei revelada na palavra de Deus, que estabelece o padrão de justiça para indivíduos e nações. Por outro lado, quando se adota uma leitura da história baseada no espírito da era, ainda que de forma implícita, ocorre uma substituição funcional dessa autoridade. A interpretação da realidade passa a depender da leitura dos movimentos culturais, das transformações históricas e das tendências simbólicas. A verdade deixa de ser algo fixo e revelado e passa a ser algo interpretado à luz do tempo. O apóstolo Paulo confronta diretamente essa lógica ao afirmar: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. Observe que não há espaço para autonomia interpretativa da cultura ou da história. Todo pensamento deve ser submetido a Cristo, não o contrário. Quando essa ordem é invertida, o que ocorre é uma forma sutil de idolatria epistemológica. A cultura passa a determinar o que é verdadeiro, aceitável ou relevante. A história se torna um critério interpretativo. E Cristo, em vez de ser o fundamento, passa a ser reinterpretado dentro dessas categorias. A Escritura, porém, rejeita qualquer tentativa de colocar outra autoridade ao lado ou acima de Cristo. O próprio Senhor declara: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Isso inclui a autoridade sobre a história, sobre a cultura, sobre toda forma de conhecimento. Nada escapa ao seu domínio. Além disso, a Bíblia ensina que o padrão para as nações não é o desenvolvimento cultural fora dos termos de Deus, ou sob uma ótica espiritualista gnóstica, mas a obediência à lei de Deus. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria perante os olhos dos povos. Deuteronômio 4:6. A verdadeira sabedoria não emerge da história, mas da revelação divina. Portanto, a oposição é total. Ou Cristo é a norma absoluta e toda cultura, história e pensamento são julgados por ele, ou o espírito da era assume na prática o papel de autoridade, reinterpretando Cristo e sua palavra à luz dos processos históricos. Não existe síntese possível entre essas duas posições. Uma afirma a supremacia e exclusividade da revelação. A outra estabelece a autonomia da história como fonte de significado. E é exatamente essa incompatibilidade que nos leva à necessidade de uma resposta final clara, firme e bíblica, que será apresentada na conclusão. Então, para concluir, a teonomia como resposta final. Cristo contra o espírito da era. Diante de tudo que foi exposto, o confronto não poderia ser mais claro. Não estamos lidando com diferenças secundárias ou meramente metodológicas, mas com dois fundamentos completamente distintos de autoridade, verdade e interpretação da realidade. De um lado, a cosmovisão teonômica reformada, que afirma que Deus já revelou sua vontade de forma objetiva, suficiente e normativa nas Escrituras, o que inclui a totalidade da sua lei. Do outro, uma abordagem que, ainda que utilize linguagem
espiritual desloca o eixo da interpretação para a cultura, a história e aquilo que se apresenta como um espírito da era. A teonomia confronta esse sistema de forma direta, porque ela começa onde a escritura começa, com a soberania absoluta de Deus e com a autoridade final da sua lei, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías 8:20. Esse princípio não admite exceções. Nenhuma tradição, nenhuma leitura cultural, nenhum simbolismo histórico e nenhuma filosofia da história pode ocupar o lugar da revelação divina. Enquanto o pensamento promovido no ambiente do IMUB tende a tratar a cultura e a história como portadoras de significado espiritual interpretativo, a teonomia afirma que toda cultura deve ser julgada, corrigida e reconstruída à luz da palavra de Deus. A história não revela a verdade, ela manifesta a aplicação da verdade. A autoridade não está nos processos históricos, mas no Deus que governa a história segundo o seu decreto e a sua lei. Daniel 2:21. Além disso, a teonomia rejeita completamente a ideia de que a verdade possa ser mediada por uma consciência histórica ou por um espírito da era. A Escritura declara que o mundo jaz no maligno, 1 João 5,19, e que o coração humano é enganoso, Jeremias 17,9. Portanto, a cultura não pode ser fonte confiável de revelação. Pelo contrário, ela precisa ser constantemente reformada pela verdade de Deus. O ponto mais decisivo, porém, está no senhorio de Cristo. Ele não é apenas uma referência espiritual dentro da história. Ele é o rei absoluto sobre a história. Toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Mateus 28:18. Isso significa que não há espaço para qualquer outra autoridade concorrente. Não há espírito da era que possa reinterpretar sua palavra. Não há processo histórico que possa redefinir seus mandamentos. A missão que Cristo deu já está claramente estabelecida. Não é interpretar símbolos culturais, não é descobrir destinos históricos ocultos, não é reconstruir narrativas civilizacionais. A missão é discipular as nações, ensinando-as a guardar tudo o que ele ordenou, o que inclui a totalidade da lei de Deus revelada por meio da aliança bíblica. Mateus 28:19-20. Esse é o verdadeiro projeto civilizacional, não um império simbólico, mas o reino real de Cristo sendo aplicado na história por meio da sua lei. Portanto, a resposta final é inevitável e inegociável. Ou a verdade está na palavra de Deus, ou está nos processos históricos. Ou a autoridade é de Cristo, ou é da cultura. Ou a interpretação da realidade parte da revelação, ou parte do espírito da era. A teonomia responde com clareza. A lei de Deus é o padrão. Deuteronômio 16:20. Êxodo 12:49. Cristo é o rei. Mateus 28:18. Atos 2:33-36. Apocalipse 11:15. E sua palavra é a autoridade final sobre todas as coisas. Deuteronômio 4:1-2. 8:3. Josué 1:7-8. Salmo 19:7-11. Isaías 8:20. Mateus 4:4. 2 Timóteo 3:16-17. Tudo mais deve ser rejeitado, corrigido ou submetido. Que a igreja rejeite e combata toda forma de dependência de filosofias históricas, simbolismos culturais e espiritualismos difusos, e retorne ao fundamento sólido da revelação bíblica.
porque somente ali há verdade, somente ali há autoridade e somente ali há esperança. Não no espírito da era, mas da palavra de Deus, no Senhor da história, Jesus Cristo. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção por ter acompanhado o conteúdo deste vídeo até aqui no final. Peço que curta, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Um forte abraço, Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.